algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior, que tem realmente prestado um serviço relevante à difusão de nossos princípios. Em nosso programa de hoje, vamos recorrer ao livro No Mundo Maior, de André Luiz. Sem dúvida alguma, André Luiz trouxe, através de Chico Xavier, uma colaboração inestimável à terceira revelação. Uma colaboração que nos proporciona, nos leva a bem melhor conhecer o mundo espiritual, a conhecer esse intercâmbio, esse relacionamento entre os dois mundos, o mundo visível e o invisível, entre os chamados vivos, não é? E os considerados mortos. Aqui no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, intitulado Estudando o Cérebro, André Luiz faz anotações muito interessantes e que precisam ser refletidas. É o que nós temos sempre dito aqui em nossos programas. As obras espíritas, principalmente a codificação, os clássicos, a obra mediúnica de Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, são obras para serem estudadas, refletidas, capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo. Aqui neste capítulo, vejamos bem o que André Luiz nos diz. É possível que você já tenha lido esta obra No Mundo Maior, mas talvez não tenha atentado para o que André Luiz, em conversa com Calderaro, ele estava conversando com o Calderaro, com o instrutor, e Calderaro diz a ele: importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui, quer dizer, no mundo espiritual, age no organismo perispirítico, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria, que presentemente nos define a forma. Vejamos, existe matéria no mundo espiritual. O perispírito, quando os espíritos disseram a Kardec que ele é semimaterial, não disseram que ele fosse imaterial. Ele é semimaterial, ele é menos denso, menos compacto, mas é matéria. Matéria é energia, é luz coagulada. Então vejamos, assim como a nossa mente, o nosso cérebro, de espíritos encarnados, não é? A nossa mente pode atuar sobre o nosso corpo,
e como atua, não é? Através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, nos proporcionando saúde ou doença, diz Calderaro André Luiz que no mundo espiritual, essa atuação da mente sobre o corpo espiritual, ela é muito mais direta. Ela é muito mais direta, porque a matéria é menos compacta e, digamos assim, a mente mais poderosa. Agora, é interessante o que Calderaro complementa dizendo: isto, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras. Vejamos bem, no mundo espiritual, as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas. Vejamos, no mundo espiritual, o espírito pode cair no mundo espiritual. Ele pode cair lá, não é só aqui na Terra, não é só aqui que se erra. Ele pode cometer erros do outro lado da vida, a vida continua, o espírito prossegue vivenciando experiências. Ele é como fala o doutor Inácio, ele é um ser humano, é um homem, apenas um homem fora do corpo. Então o corpo espiritual, o perispírito, ele pode ser acometido por doenças complexas. Doenças complexas. Muitos achamos que as doenças do corpo físico, não é? As doenças sérias, não é? Mais sérias, mais graves do corpo físico são reflexos de doenças ou desarmonias existentes no perispírito ou no corpo espiritual. Sim, mas vejamos o que Calderaro está aqui nos dizendo. Ele está nos dizendo que no mundo espiritual, pelos seus desarranjos mentais, pelos seus desequilíbrios mentais, o espírito, ele também adoece o corpo espiritual, assim como o homem adoece o seu corpo físico. Não é? Assim como nós podemos, aqui na Terra, adoecer o nosso corpo físico quando não controlamos as emoções, nos deixamos tomar pela cólera, não é? Quando abusamos da alimentação, quando não procuramos levar uma vida saudável, não é? Uma vida equilibrada, o corpo pode adoecer, pode ocorrer até a desencarnação de maneira prematura. Isso pode perfeitamente acontecer, porque nós não estamos sujeitos apenas ao karma de vidas passadas. Nós estamos sujeitos também ao karma que nós criamos agora. Porque essa questão do karma ou da lei de ação e reação é coisa de todo dia, não é? Todo dia nós agimos e a cada ação corresponde uma reação. Por exemplo, eu posso entrar aí num carro e sair dirigindo loucamente pelas estradas, 200 km por hora, 220, 230, 250 km por hora, vem um acidente, ocorre a desencarnação. Isso não quer dizer que é um problema de vida passada. Nós não podemos jogar tudo para a vida passada. Isso é fanatismo. É relacionar tudo ao passado. Sim, pode-se relacionar o passado da seguinte forma: o espírito é imaturo. O espírito é imaturo, é inexperiente, ele não aprendeu nas existências anteriores. Mas às vezes um acidente, por exemplo, é consequência, vamos dizer, de uma invigilância, de uma imprudência, como dizia Chico Xavier, né? Uma vez perguntaram a Chico Xavier sobre isso, ele disse: olha, também tem o karma da imprudência. Nós temos que considerar o karma da imprudência. Nós sabemos que não devemos discutir no trânsito, não é? Surgem muitas discussões no trânsito, às vezes por coisas tolas. Então alguém discute no trânsito, alguém desce lá do carro com a arma, não é? Tomado por uma raiva, por um desequilíbrio pessoal, não é? E até aumentado por ação de espíritos obsessores.
não interessa, mas tomado principalmente por um desequilíbrio pessoal. Acontece uma discussão no trânsito, uma coisa tola, dá o tiro, a pessoa desencarna. Isso é coisa do passado? Não podemos dizer que literalmente seja coisa do passado. Muita coisa é agora, é do presente. Então vejamos o que Calderaro disse aqui, André Luiz. Isso aqui é muito sério, né? As pessoas dizem assim, algumas pessoas, né, lendo as obras do Dr. Inácio, falam assim, o Dr. Inácio quer humanizar o mundo espiritual. Não é essa a questão, que quer humanizar o mundo espiritual, não. O mundo espiritual é humano, não é? Os espíritos estão querendo humanizar a vida do homem na Terra. Olha aí tanta violência, tanta guerra, tanto crime, tanta injustiça, tanta bagunça, tanta ambição pelo poder, tanto desequilíbrio. Afinal de contas, nós estamos precisando de humanizar onde? É aqui. É humanizar o que nós consideramos humano, não é? Humanizar um pouco mais, é sempre possível. Humanizar a vida do homem na Terra sempre mais. Então Calderaro diz a André Luiz, André, aqui o espírito, entre aspas, né? Porque na verdade é o corpo espiritual, né? Pode adoecer, olha aqui. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras. Ele fala de uma maneira genérica, né? Manifestações grosseiras, as quedas lamentáveis. O espírito continua mentindo, roubando, sendo corrupto, sendo injusto, perseguindo. O corpo espiritual é perecível, ele envelhece, ele está sujeito a doenças complexas, como André Luiz está aqui nos dizendo através de Calderaro. Bem, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e vamos voltar a falar nesse assunto.